dia! Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Você acompanha o programa TV Secor todas as manhãs de segunda-feira, a partir das 10h30 da manhã, aqui no portal Osasco, em www.osasco.com.br. Hoje, para conversar aqui conosco, nós trouxemos um convidado especial, ele que é presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Aloísio Pinheiro. Também vai conversar conosco aqui o Luciano Leite, que é vice-presidente do Secor. Bom dia aos nossos convidados. Bom dia, vereador Aloísio, presidente da Câmara, tudo bem? Bom dia, Jefferson, bom dia a todos da TV Secor. Eu quero aproveitar aqui para cumprimentar todo o corpo técnico desse programa, o Alex, o Jesse, a Raquel, a Soraya, o Caio, e cumprimentar aqui o meu amigo Luciano, ele que é um dos principais diretores do Secor, que é o Sindicato do Comércio Osasco e Região, mais conhecido por comerciários. Então, bom dia a todos, eu fico mais uma vez muito feliz de ter recebido o convite da TV Secor. Estamos aqui à disposição para poder participarmos, com certeza, de um debate, para a gente estar juntos aí com nossos telespectadores, enfim, nossos internautas, acompanhando um pouco o programa TV Secor. E mais uma vez, Luciano, dizer para você, levar um abraço do vereador Aloísio Pinheiro a toda a diretoria do Secor, na figura do presidente Neto. Obrigado. Bom dia, Luciano. O Luciano está hoje com a camiseta aqui comemorativa aí dos 35 anos do sindicato, né, Luciano? É verdade, nós estamos completando esse mês aqui 35 anos de lutas, de vitórias, de conquistas, né? De empates, né? Porque o trabalhador não perde, né? A gente empata às vezes, né, Luiz? Porque mesmo que nós não consigamos alcançar aqueles objetivos que nós propusemos alcançar, o fato de você tentar ousar e tentar vencer, não dá para se dizer que você perdeu de alguma forma. Então, quando a gente sai da zona de conforto, Jefferson, e caminha na direção daquilo que a gente entende que é o melhor, né, para a nossa vida, para a vida das pessoas que a gente ama, para a vida da categoria que a gente defende, então não dá para se dizer que se perdeu um dia. Eu não tenho certeza, que a construção coletiva desse sindicato, que você, trabalhador, faz parte nesses 35 anos, é algo que deve ser homenageado. Então, nós temos história, e a história ela se constrói a muitas mãos. Então, nós estamos comemorando esses dias. Quero que você entre no nosso site depois. E lembrando que esse programa é um programa interativo, então a pauta, Jefferson, a gente faz, né, no decorrer do programa. Exatamente. Também. Você pode mudar a pauta, trazer suas perguntas, fazer as suas sugestões, né? É sempre importante estar lembrando isso. E quero dizer um bom dia a todos e a todas, que você tenha uma semana de vitória também e possa ter os teus sonhos, os teus desejos, os teus projetos realizados nessa semana, né? O Brasil está crescendo, as coisas estão sendo encaminhadas, então é importante que a gente esteja cada dia mais informado daquilo que é direito, daquilo que é dever, né, de cada cidadão, para que a gente possa exercitar nossa cidadania plena, que é exatamente isso, entender aquilo que é nosso direito e buscar. Por isso que quando eu disse, é importante ousar lutar, é importante sair da zona de conforto, saber aquilo que a gente tem de direito e reivindicar, né? Outro dia, Aloísio, eu perdi uma Mercedes por um detalhe só. Eu pedi para o cara, falei assim, nossa, que Mercedes bonita, dá para mim? Ele disse, não. Se eu tivesse dito sim, eu teria ganhado. Então, na verdade, a gente não deve perder nunca a oportunidade de fazer um pedido, né? Às vezes você perde algo só porque você não se propôs a pedir, não se propôs a fazer. Então, muitas vezes a gente fica lá, Jefferson, na empresa, jogada num canto, achando, pô, ninguém lembrou de mim, né? Mas eu também não fiz a minha parte, eu não fui lá e não mostrei para aquilo que eu vim, eu não mostrei para que eu servia, eu não expus as minhas potencialidades, né? Então, quando a gente sai mesmo da zona de conforto, atravessa a sala e vai falar para as pessoas quem você é, aquilo que eu sou, aquilo que você pode fazer, aí eu tenho certeza que o universo conspira para que coisas boas aconteçam a teu favor, né? Bom dia a todos e a todas.
Tá, e o Luciano sempre trazendo uma mensagem positiva pra gente aqui. E nós vamos começar o nosso bate-papo com o vereador Aloysio, presidente da Câmara, falando de um tema que ganhou notoriedade muito recentemente, né? Um tema que sempre foi atual, mas recentemente, por conta dessa coisa terrível que aconteceu no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, voltou à tona, que é o bullying. O vereador, ele é autor da Lei 4.372, que combate o bullying no município de Osasco. O tema é atual, mas a lei já tem um ano, né, vereador? Já, Jefferson, a lei, na verdade, ela é do final do ano 2009. É uma lei que ela estabelecia no seu penúltimo artigo a regulamentação por circunstância, uma campanha. Então, evidentemente, uma lei dessa natureza, ela precisa de um decreto de lei para poder fazer a regulamentação, que significa a forma de funcionamento desta lei. E nós fizemos essa lei em novembro de 2009, ela foi sancionada, evidentemente, o projeto de lei foi sancionado, virou a Lei 4.372, e há mais de um ano existe esta lei na nossa cidade, por força da necessidade que nós entendíamos. Já era uma área de conflito já, e o nosso mandato fez uma longa pesquisa durante 4 a 5 meses no ano 2009, e nós detectamos diversos problemas no ambiente escolar. A causa da evasão, por exemplo, nós chegamos a números alarmantes de entre 16 e 18, até algumas regiões com 20%, não pesquisamos apenas Osasco, com 20% de evasão escolar provocada pelo bullying. E a gente entende que, além disso, o grande problema é o poder, a força que se constitui de pessoas para com pessoas, indivíduo para indivíduo, pessoas para pessoas, grupos contra grupos, enfim, um grande problema. E nós fizemos uma lei específica para discutir o bullying no ambiente escolar. Nós temos uma rede muito grande, com mais de 50 mil alunos na cidade de Osasco, no ensino infantil, ensino fundamental, e evidentemente que ele envolve os pais, os professores, alunos. É uma lei especificamente para o aluno, né? Então, por incrível que pareça, um ano depois, um pouco mais de um ano que existe a lei da nossa cidade, aconteceu o primeiro gravíssimo incidente lá em Realengo, do Rio de Janeiro, o que nos chamou muita atenção para a preocupação. A lei, na verdade, já existe. Quem perceber, quem participou do 7 de setembro passado, verificou já um posicionamento, uma propaganda a respeito dessa lei, da 4.372, da minha autoria. E, no entanto, nós agora estamos, não por força do que aconteceu em Realengo, mas eu diria também por isso, porque nós percebemos o seguinte, que eu quero saber como que está a eficácia, a aplicação e a eficiência da lei no ambiente escolar. Graças a Deus, em Osasco, nós nunca tivemos esse tipo de risco, mas tivemos problemas sim, especialmente nas escolas estaduais, como bomba, uma série de problemas, furar o pneu do carro do professor, brigar com o professor, criar dano físico e moral ao professor, e o inverso também. Boletins de ocorrência registrados nos distritos policiais, mas com a gravidade que aconteceu no Rio de Janeiro, graças a Deus, isso nunca ocorreu no nosso estado e no nosso município. Mas isso me preocupou muito e fez com que agora, há um mês atrás, eu resolvi solicitar à Secretaria de Educação, através da secretária professora Mazé, uma reunião para a gente discutir como que está sendo efetivamente, eu diria, cumprida a lei nas nossas escolas. E por força do que aconteceu, aliás, por força da nossa preocupação, eu tomei a decisão de fazer o seguinte: vamos fazer uma campanha para poder dar publicidade, divulgar melhor esta lei, que já é uma lei que tem mais de um ano, existe há mais de um ano, e a minha preocupação foi que ela não estivesse sendo de conhecimento geral da nossa sociedade civil osasquense. Então, eu estou tomando esse cuidado, estamos desenvolvendo uma campanha explicando que existe a lei,
e vamos elaborar uma cartilha, não sei ainda em que número, mas precisa ser um número considerável, porque a nossa cidade é muito grande, para a gente fazer chegar em todas as escolas, não somente as municipalizadas, mas fazer com que os professores, os educadores, enfim, corpo docente, discente, os alunos, os pais, tenham acesso para poder tomar ciência, tomar conhecimento da lei, porque a lei, ela não é uma lei punitiva, é uma lei que traz na sua essência as preocupações com o processo de discriminação e, além do mais, fala o que deve ser feito para evitar o bullying, que o mais importante é prevenir, é fazer com que pais, alunos, professores tomem conhecimento do risco dessa questão muito nociva, e ao mesmo tempo a lei traz um conjunto de informações para que as pessoas possam evitar, inclusive, de ser ele o portador de uma ação de bullying em qualquer ambiente que ele estiver, mas a lei é especificamente no ambiente escolar. Pois é, isso acho que responde a pergunta da nossa telespectadora Maria da Silva Santos, que é professora, e pergunta como é que vai ser a divulgação do projeto nas escolas. Uma parte provavelmente serão as cartilhas, não é isso, vereador? Agora, além da divulgação, o que prevê, a outra pergunta para orientar o telespectador, o que prevê a sua lei? Então, a lei, primeiro, ela prevê o seguinte, para que você entenda a forma de você conviver em grupos. Você não pode se atribuir uma hora do seu poder econômico, outra hora do seu porte físico, outra hora você não respeitar, não saber o que determina a tua parte, onde começa o seu direito, onde termina, onde começa o do outro. Enfim, a lei, na verdade, ela é um processo educativo para você poder se comportar de forma mais adequada possível no ambiente onde você estiver. Ela traz no seu bojo, no seu conjunto, uma espécie de um auxílio, é um instrumento para poder as pessoas, primeiro, saber do risco, o que é o bullying. Segundo, a campanha que evita, através do processo de socialização, através do processo de valorização das pessoas, evitar que exista e que ocorra o processo de discriminação. A essência da lei é exatamente isso. Importantíssima essa questão da orientação, para que não ocorra também uma banalização do que é bullying, né? Nós vimos aí recentemente o presidente de uma associação de moradores de classe A e B, ali em Higienópolis, né? Usando a justificativa de que é vítima de bullying, dentro de um contexto totalmente distorcido em relação ao assunto, né, Luciana? A gente tem que se preocupar com isso também. Verdade. Jefferson, eu queria parabenizar o vereador Aloysio pela iniciativa. E é claro que a Câmara é uma casa de leis, né? E ela cumpre o seu papel escrevendo a lei para que as pessoas possam estar se orientando por ela, né? Então a lei não é punitiva, não cria sanções, mas tem um caráter educativo, como o próprio vereador presidente da Câmara já lembrou. Tem dois termos que eu queria utilizar para a gente fixar um pouco essa questão, e já falando sobre a questão de Higienópolis, que é o controle social e a sensibilização. E eu queria dizer para o vereador que nós estamos disponíveis a ajudar a produzir essa cartilha também. Nós, enquanto entidade, os sindicatos comerciais de Osasco, nós nos propomos a ajudar a produzir essa cartilha no que diz respeito à parte gráfica, a parte de fazer com que esse material chegue nas mãos das pessoas. Porque o vereador, por exemplo, ele tem uma assessoria, mas quem que distribui, né, depois que você faz? É um número pequeno de pessoas. E o sindicato, ele faz parte do controle social. Então, o controle social, Jefferson, tem que assumir esse papel. Quando eu digo sindicato, eu digo o movimento sindical como um todo, assumir esse papel e se apropriar dessa lei que já tá colocada na região e levar e fazer com que ela chegue até as pessoas, né? Então esse é um pouquinho do nosso papel, porque quando nós fazemos com que o material chegue até a mão de cada cidadão, comerciário de uma outra categoria, a gente está contribuindo para a sensibilização social também, porque quando nós falamos, por exemplo, do bullying, não dá para a gente pegar um fato isolado. Você tem que observar o bullying como uma ação, mas essa ação ela tem um indivíduo que sofre a ação do bullying. E esse indivíduo ele tem que ser observado como um ser humano em toda a sua plenitude, né? Então ele nasce, cresce, né?
ele estuda, ele envelhece. E em que momento se dá o bullying? Então nós entendemos, por exemplo, nós temos visto hoje, por exemplo, a questão do óxido, que é uma droga nova, talvez nós pudéssemos até falar um pouco a respeito. Mas você tem, por exemplo, uma família onde você tem o alcoolismo, que é um problema grave, não só nas periferias, mas em todas as camadas sociais, Jefferson. E aí você tem, por exemplo, uma família que ela perdeu o respeito do pai e da mãe, e você tem um pai ausente, por exemplo, que deveria estar educando o teu filho antes que ele chegue para a escola. Então, é obrigação e dever do pai, isso está na Constituição, educar os seus filhos. Só que ele transfere o papel da educação dos filhos para o professor, que deveria ensinar. Então aquele aluno, aquela criança, ela chega mal educada na instituição de educação. Então a educação primária, a educação básica que deveria ser feita pelos pais, isso não acontece. Então é um problema, né, que desencadeia vários fatores. Nós podemos abordar isso, mas nosso tempo é curto também. E queria devolver a palavra aqui para o vereador, que acho que ele está querendo falar a respeito, né? Mas assim, quando nós começamos a falar sobre o assunto e dizer que nós não aceitamos nenhum tipo, seja ele de bullying na escola, seja ele, por exemplo, de violência doméstica primeiro, né? Seja ele de assédio moral no local do trabalho, ou qualquer tipo de discriminação, seja ele o trote, por exemplo, nas universidades. Então, isso é uma via de mão dupla. Nós somos contra e nós queremos que as pessoas elas tenham consciência que, como o vereador disse, né, onde começa o direito de um, também começa o dever do outro, e o respeito, a tolerância e o afeto deve ser praticado por todos nós em todas as instâncias que nós participamos, né? E Jefferson, é interessante o que disse o Luciano aqui, o nosso secretário dos comerciários, que de fato a lei ela é específica para o ambiente escolar, mas o bullying acontece nos mais variados ambientes. O sindicato, os trabalhadores que o Luciano representa, por exemplo, que tem um número conjunto muito grande de mulheres, evidentemente que tem problemas sérios também em diversos lugares. E é bastante interessante, Luciano, que você falou, que eu já quero dizer para você que eu estou de acordo. Eu conheço o trabalho de vocês à frente do sindicato, eu sei muito bem o compromisso que vocês têm com a classe trabalhadora e com as questões sociais que acontecem em Osasco e na região. E evidentemente o sistema de parceria é sempre bem-vindo quando você se refere à possibilidade de contribuir com a confecção dessa cartilha. Eu considero bastante positivo. Um aspecto que tem na lei, que isso eu considero bastante interessante, que anteriormente não existia uma lei para poder minimamente organizar um conjunto de ações dentro de uma unidade do estabelecimento escolar, é exatamente a ação dos responsáveis por aquela unidade escolar, o que deve ser feito, que a lei diz. Ela deve tomar os cuidados, utilizar a lei para poder evitar que a pessoa possa ser portadora de ações do bullying, que é uma campanha uma campanha para combater o bullying, e ao mesmo tempo que ações, que providências devem ser tomadas, a lei traz também. Passa a ser responsabilidade do ambiente escolar, portanto, ajudar a fazer a campanha e também tomar algumas providências quando a prática do bullying ocorrer. Então é outra questão fundamental que a lei traz, um aspecto novo, ou seja, uma atribuição, uma responsabilidade a mais para o conjunto dos dirigentes daquela unidade escolar. Ok, vereador, a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Você continua ligado na programação do Portal Osasco. Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é acabar com a fome e a miséria. Isso se faz incentivando hortas comunitárias e aproveitando melhor os alimentos, monitorando a merenda escolar e denunciando irregularidades pelo 0800 61 61 61. Acredite, juntos, eu, você, governos, empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso. Você pode. Nós podemos.
pode ajudar para que crianças e adolescentes não sejam vítimas de abuso. Pedofilia é crime. Denuncie. Diz que sim. Todos. Seu guarda, foi só um copinho, seu guarda. Não foi, meu bem? Foi só um copo. Sem condições. Faz isso não, seu guarda. Eu tenho que levar as crianças pra mãe. Tudo foi, pai. Esse estado, nem pensar. A Blitz existe para isso, evitar que você continue principalmente se enganando. Dirigir alcoolizado quando não dá morte pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos no banheiro comigo? Ou um convite para a vida toda. Quer casar comigo? Tem convite cara de pau. E aí, quer entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas. Ajudar está no sangue. Estamos de volta com o programa TV Secor, onde nós conversamos hoje aqui com o presidente da Câmara de Osasco, Aloysio Pinheiro, e com o vice-presidente dos sindicatos comerciários de Osasco Região, Luciano Leite. Nós conversamos aqui com o vereador, que é autor da lei de combate ao bullying na cidade, a lei 4.372. Vereador, tem várias perguntas aqui dos internautas, e o João Carlos, daqui de Jardim Agu, pergunta se o governo do estado tem feito alguma coisa em relação ao bullying no estado de São Paulo, em relação às escolas estaduais. Olha, João Carlos, por incrível que pareça, existe uma lei estadual também. Uma lei feita por um deputado estadual, não lembro o nome agora, onde o governo, na época, se eu não me engano, o Serra, ele sancionou a lei. E aí a lei, Jefferson, é aquilo que a gente sempre fala, né? Por que eu estou tomando diversas providências no sentido de fazer uma divulgação ampla da lei? Porque lei, ela tem dois aspectos bastante graves. Ela pode ser uma lei muito bem feita, mas uma lei que não passa do papel. E para uma lei ir além do papel, é preciso ações políticas. E o governo do estado, que eu saiba, eu não tenho visto campanhas, não tenho visto ações dessa natureza. Exatamente com essa preocupação, e preocupado com o que pode acontecer nas nossas escolas, enfim, lamentavelmente, volto a repetir, pelo que aconteceu no Rio de Janeiro, que nós tomamos essa decisão agora, no início do ano, no nosso mandato, de fazer um processo de divulgação dessa lei, porque nós queremos que ela não seja uma lei bem feita, mas uma lei que ela não passe do papel. Ao contrário, né? Eu não estou aqui também abrindo uma crítica ao pessoal que coordena a educação nossa em Osasco, mas eu estou fazendo o papel. Eu sei que a lei existe dentro do ambiente escolar, foi tratado minimamente, mas eu estou querendo fazer um papel, inclusive para abrir para a sociedade, Luciano. É uma preocupação sua, você disse bem, mas é só no ambiente escolar? Esta lei mas nós podemos sim trabalhar a própria lei para poder chamar a atenção de toda a sociedade civil. Pois é, o Cícero Ramos, de Carapicuíba, que é caixa de loja, pelo Luciano, pergunta se nós podemos dizer que bullying também é uma espécie de assédio moral sofrido pelas nossas crianças nas escolas. Ele faz essa pergunta porque o assédio moral é uma preocupação constante dos sindicatos, não é isso? Exatamente, Jefferson. Esqueci o nome do... É o Cícero Ramos. Cícero, é um prazer e um privilégio poder contar com a tua audiência. Você tem os nossos canais de comunicação abertos. Espero que você possa também, pessoalmente, tomar um café conosco lá na nossa sede. E qual é a diferença do bullying para o assédio moral? É porque o bullying, na verdade, é o espaço físico onde ele ocorre, somente. Porque o bullying ele se dá no ambiente escolar e entre crianças, né? E o assédio moral ele se dá no ambiente de trabalho, observando uma relação de hierarquia entre as pessoas que cometem esse crime. Então, porque é um crime, na verdade, tem legislação específica para o assédio moral colocando isso como crime. Então, quando você tem uma relação de hierarquia e ele se dá entre o superior hierárquico, né, e o seu subordinado, aí isso é determinado como assédio moral, Jefferson. Quando ele se dá dentro do espaço escolar e entre as crianças, isso é bullying.
Então, não existe, por exemplo, o bullying entre o professor e o aluno, né? O bullying é entre crianças na mesma faixa etária. Da mesma forma que o assédio moral, ele não é caracterizado como assédio moral quando ele se dá entre os trabalhadores do mesmo nível hierárquico, né? Então é um problema também, né? E aí seria um dano moral. Por exemplo, se uma pessoa da loja, um vendedor de uma loja, ele começa a tratar de forma inadequada um outro vendedor, isso pode ser configurado como crime também, mas seria um dano moral, né? Então, um atentado contra a pessoa, mas não um assédio moral, que ele tem que estar vinculado à questão da hierarquia mesmo, propriamente dita. Eu acho que era essa a pergunta, né? Isso. Agora, o vereador Aloysio, como é que os pais devem agir ou podem agir para apoiar a lei de combate ao bullying e também para detectar, para participar ativamente da vida dos seus filhos na escola, para evitar que isso aconteça? Olha, a primeira providência, Jefferson, que mais me preocupa é que ele precisa ter conhecimento da lei. E hoje, eu sinceramente não tenho segurança que os pais tenham conhecimento da existência de uma lei, que aliás, não é porque eu sou autor, foi uma lei produto de uma pesquisa muito longa. Se você tiver acesso, depois você pode estar com a nossa assessora de imprensa, o texto que traz inclusive como você fazer, tem lá o site para você acessar, você já pode acessar hoje mesmo, você vai ver que é uma lei, ela é uma lei pedagógica, que ela ensina o que fazer, o que os pais podem fazer exatamente para evitar que o seu filho use a prática do bullying, ou que o próprio corpo docente ou discente lá da escola, né? Ou seja, os dirigentes e também as pessoas que são os supervisores lá, que são antigo inspetor de alunos, essa coisa toda. Então, por exemplo, primeira questão que está me preocupando bastante, vamos supor, uma lei, por ser bem feita, pode evitar a prática do bullying? Não sei se pode, mas uma coisa é certa, me preocupou porque eu sou o autor da lei na cidade, e Deus o livre aconteça algo semelhante, o que a sociedade vai dizer? Mas, poxa, mas usaste uma lei e a lei não estava sendo observada, aplicada, não havia, ninguém estava usufruindo da lei, e se tivesse conhecimento poderia ter sido evitado. Então, essa é uma preocupação grave, lamentavelmente, a partir de que aconteceu em Realengo. Por isso que eu estou extremamente preocupado, e estou agora trabalhando para que essa lei seja bem divulgada, Jefferson, exatamente na linha da pergunta que você fez. Quando a pessoa tem conhecimento, provavelmente ela pode ajudar a fazer o seu filho evitar a prática do bullying. Se ela não tem conhecimento, ela vai lamentavelmente conviver apenas com o efeito, com o resultado negativo da ação já ocorrida. Então a lei é um instrumento importante, necessário na mão dos pais, na mão da professora, na mão da diretora, na mão do aluno que já sabe ler e escrever. Então é fundamental que a gente possa disseminar, divulgar o máximo que puder essa questão, essa legislação hoje já existente há mais de um ano na nossa cidade. Então eu quero inclusive agradecer a pergunta, porque fica mais claro a necessidade da gente divulgar essa legislação. Muito mais que divulgar, é ajudar, ver em que nós podemos fazer palestras, reuniões, enfim, além dos materiais de divulgação da lei e a própria divulgação da íntegra da lei, para as pessoas se apoderarem desse instrumento, especialmente os pais, e educar os seus filhos e ensinarem para eles. Primeiro, ter uma lei. Segundo, o que contém a lei. Terceiro, a importância e a necessidade dele saber o que é o bullying, que é um crime também, é uma violência grave, e o seu filho parar de praticar, porque infelizmente hoje é praticado. Nós estamos falando aqui, e algum próprio de ensino, em algum lugar está acontecendo bullying, com certeza, porque infelizmente é muito grande os dados estatísticos, é muito expressivo os dados estatísticos que nós temos tido acesso da prática do bullying nas escolas, seja do Estado, seja pública, seja particular, da rede privada, enfim, o que você puder imaginar. Na verdade, Luciano, onde tem conjuntos de indivíduos desenvolvendo ações,
lamentavelmente pode acontecer a prática do bullying, onde tem a representação hierárquica, como você bem colocou, pode ser dentro de uma loja, pode ser no comércio, pode ser numa fábrica, e lamentavelmente também vai acontecer o assédio moral, que já é uma legislação, e que eu lembro bem que numa das campanhas do seu sindicato, vocês estão de parabéns, uma das pautas foi exatamente a observação, a questão do assédio moral, onde o sindicato tem investido fortemente para poder combater essa prática também. Não é o fato da pessoa estar no topo lá ou em qualquer nível de hierarquia que ela tem o direito de fazer o que quiser com as pessoas que estão abaixo dela ali, do ponto de vista da hierarquia, porque do ponto de vista ser humano, e segundo o nosso Criador, nós somos todos iguais. Todos têm que se respeitar e tem que haver esse processo da conscientização, um processo educacional necessário para a gente aprender o valor do outro, entender a importância que tem a vida e especialmente fazer com que a dignidade das pessoas sejam preservadas. Então, nesse sentido, está de parabéns, sindicato, que eu lembro bem que acompanho as campanhas salariais, vocês trataram bem essa questão. E o bullying vai na mesma linha. Na medida que as pessoas tomam conhecimento da nocividade que pode causar, por exemplo, prejuízos, estragos na área psicológica, física, e fazer da vida dessa pessoa no futuro uma vida muito negativa. Então começa lá com a prática do bullying, onde o aluno deixa de gostar de ir para a escola, não vai mais, uma hora porque foi chamado de aleijado, outra hora porque foi chamado de gordo, outra hora porque foi chamado de careca, outra hora porque foi chamado de baixinho, outra hora porque foi chamado de esqueleto, que é alto demais e magro. Quer dizer, olha que absurdo que é o bullying. E esse processo de discriminação, de pessoa para com pessoa, de grupo para com grupo, isso vai minando a vontade, o desejo daquele aluno continuar na escola. Aí gera evasão escolar e vai trazer consequências sérias para ele. Por exemplo, o nosso deputado estadual Marcos Martins, ele está com um projeto de lei na Assembleia Legislativa que tem total apoio meu. Tenho falado para ele que isso precisa caminhar com essa lei do bullying, caminhar em paralelo, que é ter psicólogo nas escolas. É fundamental, porque aquele aluno que já sofreu a prática do bullying, no ambiente escolar nós não temos o profissional para poder fazer esse apoio psicológico e reintegrar esse aluno numa condição de normalidade para que ele possa continuar naquela mesma escola. A gente observou o que aconteceu em Realengo. Qual foi a grande dificuldade? Foi exatamente do aluno voltar para aquele ambiente escolar. Aliás, vários não toparam, não quiseram, e os pais tiveram que arrumar outra escola em função da violência que aconteceu lá, e que foi comprovado que aquele cidadão que cometeu aquelas barbaridades todas lá, ele sofreu a prática do bullying, que ele num período lá, não sabe que não sei quando, ele era chamado de feio, que as mulheres diziam, as meninas da idade dele diziam que não foi esse pessoal de agora, isso foi lá atrás, que aquele peso que ele não gostava de mulher, esses absurdos, que é tudo bullying, é processo de discriminação. Agora é evidente que aquela não era a forma dele fazer nenhuma prestação de contas, não é verdade? Então, para se evitar essas coisas, nós precisamos, que é o que está me preocupando mais nesse meu atual mandato, nesse terceiro mandato, é a gente já ter uma lei, ela não ser divulgada, não ser bem disseminada, e as pessoas se apoderarem da lei para a gente evitar, com a graça de Deus, processos semelhantes àquele. Pois ficou claro ali no caso de Realengo que foi um episódio que somente prevenção teria dado jeito, né? Porque ele, independente de ter acesso à arma, discutiu-se muito a questão do desarmamento. Se não fosse com arma de fogo, provavelmente ele teria feito de outra forma, mas teria feito do mesmo jeito. É um caso de prevenção. Agora, o Luciano mencionou uma coisa no nosso primeiro bloco em relação a uma nova droga que parece estar chegando aí, a imprensa está noticiando, óbvio, porque uma preocupação dos pais recorrente é que o bullying seja uma porta de entrada, né, para esse tipo de coisa para os seus filhos, né? Vai descarregar as mágoas ali no consumo de drogas ou em outra atividade que seja prejudicial à saúde, né, Luciano? Com certeza. E o Jefferson, eu queria só fechar a questão do bullying, dizendo que tem um círculo vicioso, né, em torno disso tudo. E você só consegue quebrar essa cadeia quando você começa a gerar um círculo virtuoso, né? Então, o aluno que ele sofre do bullying,
ele vai todos nós temos algum tipo de trauma que já foi sofrido em algum momento da nossa história. Então isso fica na nossa alma, é preciso ser tratado. Então a questão do psicólogo na escola é fundamental. Nós temos alguns casos onde alguns pais de alunos vão até o sindicato para ser tratado, porque nós temos um psicólogo, um psicoterapeuta que cuida dessas crianças que vêm da rede pública também. Então o sindicato tem essa linha de atuação já há algum tempo, através do Dr. Vigílio e da doutora Ivani, que tem esse olhar também para esse cuidado para esses filhos de comerciários que sofrem esse tipo de problema. Mas o aluno que ele for sensibilizado e reconhecer o outro coleguinha dele como uma pessoa igual e não tratar dessa forma, ele também não vai ser um assediador, porque ele aprendeu na escola. Jefferson, quando eu comecei a aprender a ler, Aloysio, eu me lembro como se fosse hoje, na Avenida Brasil, ali da Coab em Carapicuíba, uma vez tinha um grafite no muro escrito a seguinte frase: que se nós educarmos as crianças, nós não vamos precisar punir os homens. Sei lá, eu devia ter ali 7, 8 anos de idade, mas para mim foi uma frase de efeito. Eu achei a coisa mais linda que eu pudesse ter lido no muro, né, perto da quadra coberta ali da Coab de Carapicuíba, aquele grafite. E me despertou para uma consciência de algo que ele, se nós fôssemos remeter para o agora, é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Se você educa a criança no momento da fase infantil, da fase escolar, onde está ali até dos 5 aos 8 anos de idade, onde o caráter da criança está sendo formado, ele não vai ser um assediador, ele vai tratar as outras pessoas com educação, com igualdade, com respeito, né? E esse é o papel de todos nós, né? Educar essas crianças, porque se houvessem mais escolas, talvez nós estaríamos construindo menos presídios hoje. Isso eu sei que é uma frase feita, mas que para mim foi uma frase de impacto quando eu ainda era criança. Então eu acredito nisso, que toda a transformação social, todo círculo virtuoso que a sociedade produz, ele produz através da educação e do cuidado com as pessoas. Quando nós falamos sobre a questão do Oxy, eu queria mandar um abraço especial para o pessoal do DENARC, de São Paulo. O DENARC é o departamento que cuida de narcóticos em São Paulo, e em especial para o pessoal do DIP, na figura do professor Alexandre, que foi meu professor esse ano. Já estive pela segunda vez fazendo um curso de prevenção e capacitação para o uso indevido de substâncias químicas, né? E no começo do ano, no começo desse ano, eu estive no DENARC novamente, me preparando um pouquinho mais, porque a gente trabalha também com dependentes químicos, a gente contribui com algumas casas de recuperação e temos esse papel social também. E já se falava sobre o Oxy, que não havia chegado em São Paulo, mas estavam em outros estados, né? Estados de fronteiras, por exemplo. E uma coisa, Aloysio Pinheiro, que me chamou a atenção e marcou também para mim a respeito do Oxy, e é claro que nós podíamos falar sobre isso num outro momento, é que os assistentes sociais que cuidam das pessoas que são dependentes químicos, muitos deles se negam a prestar o atendimento ao usuário do Oxy, porque a pessoa fica num estado de degeneração humana tão latente que ele defeca, né, sobre si mesmo, né, porque os produtos reagentes químicos, eles destroem todo o organismo dele na parte digestiva. Então aquele cara, enquanto ele está, ou o seu homem ou a mulher, enquanto ele está ali tendo a sua, não é uma overdose, mas as suas reações a partir do momento do uso da droga, ele não tem controle sobre seu processo digestivo. Sobre o seu processo digestivo. Então ele vai defecar e urinar sobre o próprio corpo e ficar rodando em cima daquilo, né? Então ele tem ali a sua crise, como se fosse uma overdose, em cima das suas fezes. E o cheiro da querosene que é utilizado no Oxy é tão forte, junto com o cheiro das fezes da pessoa, que o assistente social ele não tem estômago para atender aquele paciente que sofre daquele tipo, que é usuário desse tipo de drogas. Então é um mal social, é um problema social que nós devemos cuidar também. E espero que você que está aí nos ouvindo hoje
não tenha curiosidade nem de experimentar, porque é morte rápida e destrói completamente aquele ser humano. Não teria muito tempo para acrescentar agora, que nosso tempo é escasso, né? Que nós possamos em algum momento estar falando um pouco mais sobre isso, mas eu queria dizer que a Prefeitura de Osasco, Jefferson, nesses últimos 2 meses, ele preparou a sua guarda municipal, trazendo também o pessoal do DENARC, do DIB, para dar formação para os seus guardas municipais, para a CGM aqui da cidade. Então isso relata que o nosso prefeito Emílio aqui da região de Osasco tem essa preocupação também, está preparando seus agentes públicos para cuidar do assunto, cuidar do tema, e espero que todas as prefeituras da região elas sigam o mesmo exemplo, que é treinar os seus agentes públicos de saúde, que é treinar os seus professores, treinar a sua polícia, a sua guarda municipal, para atender esse tipo de pessoa, porque é muito difícil o cuidado. E nós já vimos que em São Paulo já tem um foco ali na Cracolândia, e existem várias Cracolândias na nossa região também. Ok, Luciano. Bom, o programa TV Secor faz agora um rápido intervalo e já voltamos. Você continua ligado na programação do Portal Osasco. L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillé. Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é garantir igualdade entre os sexos e a valorização da mulher. Isso se faz denunciando a violência sexual e doméstica, respeitando as diferenças e os direitos da mulher, igualando os salários de homens e mulheres em funções equivalentes. Acredite, juntos, eu, você, governos, empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso, você pode, nós podemos. Estamos de volta com o programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Hoje nós conversamos aqui com o presidente da Câmara de Osasco, Aloysio Pinheiro, e com o vice-presidente do Secor, Luciano Leite. Nós falamos bastante aí no primeiro e no segundo bloco a respeito do bullying, cujo vereador tem uma lei de combate aqui no município. Nós vamos mudar um pouquinho de assunto agora e falar um pouco do Parlamento Metropolitano, o Parlamento que foi criado agora, vereador, com o intuito de resolver questões coletivas da região metropolitana de São Paulo. Não é isso, vereador? Tem participado dessas discussões?
Tem participado, eu tenho sido, inclusive, foi escolhido lá como representante das cidades aqui da região oeste, que vai de Osasco até Pirapora, Bom Jesus, e mais a cidade de Vargem Grande e Cotia. Na verdade, foi um grande avanço, uma organização, na verdade, dos vereadores da região metropolitana. A região metropolitana do nosso estado, ela é formada por 39 municípios, começando pela capital, que é o maior, e tem aí um total de 457 vereadores. E tem 21 milhões, a região metropolitana de São Paulo representa 21 milhões de habitantes. E, por exemplo, nós temos um dado curioso. Foi arrecadado no ano passado 6 bilhões de reais de IPTU. São 645 municípios paulistas. De 645, a região metropolitana com 39 arrecadou 4 bilhões de reais. Então, só para dar alguns dados, é a metade da população do estado. E, na verdade, em termos do vereador, que é o representante mais direto ali, que está no dia a dia com o povo, com os problemas, enfim, na busca conjunta de soluções, nós não tínhamos uma organização. No último dia 9 de maio, uma ação a partir da mesa diretora da Câmara da Capital, hoje sob o comando lá o Paulo Neto, que é o seu presidente, nós conseguimos organizar e fizemos o lançamento do parlamento, que é o Parlamento Metropolitano. O governo do estado de São Paulo, através do deputado Aparecido, eles organizaram, que hoje é secretário, organizaram uma espécie de um fórum. O governo do estado lançou um projeto de lei, que é o projeto de lei complementar 06/2005, que está sendo discutido na Assembleia Legislativa. Tiveram algumas audiências discutindo a reorganização da região metropolitana, mas não tinha lá a representação dos vereadores. E um dos pontos com a nossa criação, com a criação do Parlamento Metropolitano, é exatamente de garantir a presença nessas câmaras técnicas, nas mesas diretoras de trabalhos, para que a gente possa discutir, junto com o governo do estado, a questão da região metropolitana. E são vários problemas comuns entre as cidades: a questão do saneamento básico, meio ambiente, a questão do transporte sobre trilho, transporte sobre rodas, enfim, transporte coletivo, que você possa imaginar. Tem ações semelhantes nessas 39 cidades. A região metropolitana de São Paulo começa na cidade de Salesópolis, onde nasce o rio Tietê, e termina em Juquitiba, somando, portanto, 39 cidades. E nós já marcamos a primeira reunião técnica a partir da formação do parlamento, mas o tema escolhido foi a questão do transporte público, a questão do bilhete, a questão da passagem dentro da região metropolitana. É bastante interessante. Nós vamos fazer a próxima reunião na cidade de São Bernardo do Campo, e é bastante interessante, Jefferson, é interessante que os telespectadores, os nossos internautas, enfim, observem isso, os trabalhadores, que interessa também para os trabalhadores que a gente tenha uma discussão desse nível da região metropolitana. Vamos supor, imagine se a gente conseguir criar o bilhete único na região metropolitana, para toda a região metropolitana. Imagine se a gente conseguir fazer legislações onde é uma lei para a região metropolitana, assim como nós temos vários problemas no setor de transporte, que os terminais modais, um conjunto de problemas graves que envolve o trabalhador que mora, por exemplo, lá em Franco da Rocha, precisa vir aqui a Osasco trabalhar. O trabalhador que mora, por exemplo, lá em Pirapora do Bom Jesus e precisa ir até o centro trabalhar, de São Paulo. Quer dizer, são problemas que o parlamento se propõe a discutir e que, sem dúvida, tem uma relação direta com a melhoria da qualidade de vida do povo dessas cidades, evidentemente incluindo a nossa querida Osasco, que é uma das maiores cidades da região metropolitana após a capital. Vou aproveitar o gancho que o vereador falou a respeito da organização dos vereadores no estado de São Paulo, ou na região metropolitana, através do Parlamento Metropolitano, para discutir um tema que está premente aqui na cidade em relação à possibilidade do aumento do número de cadeiras na Câmara. A gente sabe que o vereador tem sido bastante questionado e bastante cobrado em relação a esse assunto. Como é que está o andamento dessa discussão, presidente? Olha, Jefferson, é natural que eu esteja sendo cobrado, porque hoje eu presido a Câmara da nossa cidade, né, municipal. Mas está sendo muito interessante. Nós tivemos, primeiro eu recebi uma correspondência de 10 partidos políticos aqui da nossa cidade, e depois com diretório ou comissões provisórias em Osasco, e organizamos uma reunião com 12 partidos há mais ou menos uns 20 e poucos dias atrás. Eu mandei para o nosso jurídico analisar
os aspectos da aplicabilidade da chamada emenda constitucional 58, que ela alterou o artigo 29 da Constituição, quando se refere ao número de vereadores pelas cidades. A legislação, lá no artigo 29, falava do mínimo de vereadores e do máximo por cidades, de acordo, considerando a questão proporcional com relação ao número de habitantes. A Câmara da Capital ficando com o número maior de vereadores total de 55, e o menor número era o número de 7 vereadores. E essa emenda constitucional, ela propõe outra coisa. A emenda constitucional 58, que ela já tem evidentemente força de lei, ela coloca lá que no artigo 29 ele foi alterado, não mais estabelecendo o mínimo e o máximo, e sim colocando o número de habitantes e dizendo qual o limite máximo que as câmaras devem aprovar. No caso Osasco, hoje já consta na nossa lei orgânica o número de 21 vereadores, portanto Osasco tem 21 cadeiras. De acordo com a emenda constitucional, pode haver uma alteração, veja o termo, pode haver uma alteração do número de vereadores, não podendo ultrapassar 27. A grande discussão é o seguinte: afinal, para quantos vereadores a Câmara de Osasco deve ir? Se ficarem 21, está ferindo a emenda constitucional 29, pode aumentar para 22, para 23, para 24, para 25. É exatamente isso que nós estamos discutindo com os partidos. E nós assumimos na última reunião um compromisso com os partidos que nós vamos, até o final do próximo mês, o mês de junho, chegar aí a um denominador comum. Mas eu considero importante a interpretação da emenda constitucional, que ela traz lá no seu inciso 4º, dizendo que é o número máximo de, ou seja, portanto, no meu entendimento inclusive jurídico, de vários juristas, não apenas de um, fiz mais uma consulta, uma Câmara igual a nossa, ela ficar em 21 vereadores, não está ferindo a emenda constitucional. Mas aí não se trata somente de uma questão jurídica, nós estamos discutindo uma questão de aspecto político, da questão da representatividade, enfim, que é uma questão que efetivamente os partidos levantam. A decisão inicial que eu tomei foi exatamente não decidir nada sozinho, não é o fato de hoje presidir o parlamento da nossa cidade que eu posso me arvorar e decidir, mas assim, nós temos uma mesa diretora, temos um colegiado de 21 vereadores, eu optei por consultar os 21 vereadores, estarei fazendo até o final desse mês uma reunião ampla, porque agora, por exemplo, amanhã mesmo, já vou distribuir para os vereadores o resultado dessas consultas, para que eles possam ter a documentação farta, tenham condições plenas de promover o debate, e nós vamos, evidentemente, cumprir o que determina a legislação, porque lei não se discute, se cumpre. Agora, evidentemente, toda lei ela tem uma parte de interpretação, e é preciso que a gente possa interpretar bem a lei para poder aplicá-la melhor ainda. Na própria emenda, que é bom que se diga isso, emenda constitucional 58, ela integrou lá um artigo, um subitem no artigo 29, criando 29A, que se refere ao orçamento das câmaras. No caso, do nosso caso Osasco, já fizemos a adaptação, porque a lei, a emenda constitucional de 2009, e ela dizia que em 2010 as câmaras já deveriam se adaptar na questão orçamentária. Então hoje, 4,5%, isso já está resolvido na emenda constitucional, o orçamento da Câmara de Osasco. E o número de vereadores, com certeza, que é isso que eu estou almejando, essa é a minha pretensão, uma discussão sadia, uma discussão ampla com os partidos, enfim, para que a gente possa chegar a um denominador comum, onde a posição e a decisão da Câmara Municipal não foi do seu presidente, e sim de um colegiado, primeiro do conjunto de senhores vereadores, e ouvindo os partidos, as representações, enfim, que existem na nossa cidade, representações partidárias. Ok, vereador, nós já estamos caminhando para o encerramento do nosso programa, então nós vamos retomar aqui um assunto que foi pauta de outros programas, mas finalmente foi aprovado, importantíssimo na cidade, o projeto Cidade Limpa, um projeto que envolve aí os comerciantes, vai ter efeito na questão dos comerciários, e o vereador teve uma participação, como presidente da Câmara, teve uma participação importantíssima na sua aprovação. O projeto ficou parado durante um tempo na casa e finalmente agora foi aprovado. O Cidade Limpa, então, vai regularizar completamente a publicidade visual e sonora na cidade, vereador? Na verdade, o que é o projeto de lei Cidade Limpa, que agora já é a lei
262, se não me engano, agora sancionada pelo prefeito Emílio de Souza, que eu aproveito para cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo à frente da administração pública da nossa cidade. É uma lei que foi sancionada agora dia 9 de maio. Ela é extremamente importante. Uma cidade que cresce em ritmo acelerado igual a nossa, e o crescimento, especialmente na periferia, foi muito desordenado. É evidente que chega um momento que precisa de um conjunto de legislações que possa regulamentar. A lei ela é muito clara, é o ordenamento da paisagem urbana, a questão da poluição visual e a questão da poluição sonora. Nós temos, por exemplo, a Lei Complementar 139, que é o nosso Código Tributário, que já traz algumas regras a respeito de determinadas atividades econômicas da nossa cidade. E a lei que nós apelidamos de Cidade Limpa, ela é muito mais abrangente. Na verdade, ela não traz prejuízo para ninguém. É a impressão que se tem, nossos comerciantes vão ter prejuízo. Isso aqui não é verdade. Foi uma lei pensada no bem-estar da sociedade civil osasquense, pensada no bem-estar do trabalhador, da pessoa que precisa dormir e levantar cedo para ir trabalhar, do estudante que chega tarde em casa e precisa levantar cedo para trabalhar, das pessoas que têm o direito ao descanso, dormir um pouquinho mais no sábado, no domingo. Tudo isso faz parte de uma sociedade moderna, de uma sociedade que ela possa ter as condições de viver e não apenas de morar, que tem uma diferença grande. Tem gente, por exemplo, só mora em Osasco. Qual é essa pessoa? É a pessoa que ela não se envolve com a cidade. E não é uma crítica, às vezes ela trabalha muito, enfim, e ela só dorme aqui da nossa cidade. Tem uma casa boa às vezes, mas não se envolve com a vida da cidade. E além de morar, é exatamente você se envolver com a vida da cidade e você participar de fóruns como nós fizemos aí com a Cidade Limpa, construímos algumas audiências públicas para ouvir os setores organizados, enfim. Tem alguns setores que vão reclamar um pouco mais? Claro que vão. A exemplo, por exemplo, das empresas outdoor, que elas poderiam colocar outdoor em todo o centro da nossa cidade. A lei diz que não vai poder. Mas Osasco não fez como São Paulo, que simplesmente proibiu completamente o outdoor. Não, a nossa cidade ela fez uma lei muito mais flexível que São Paulo. A nossa proíbe no centro, mas ela não é que pode colocar de qualquer forma na periferia. A partir do centro expandido, a gente consegue regulamentar, fazer uma lei onde vai definir os espaços, o tamanho do outdoor, enfim, uma série de questões bastante importantes e técnicas. Isso com relação aos outdoor. Então a lei como que é? Foi sancionada dia 9 de maio, dentro de 90 dias já serve para os outdoor. Vai retirar outdoor que estiver clandestino, irregular, e também os outdoors que estiverem nas escolas, por exemplo, nas escolas públicas, mesmo particulares, não vai poder ter, nem no centro da nossa cidade, nem nos próprios de ensino. Nós vamos retirar os outdoor, que precisa ficar claro, a lei vai ser aplicada. E também na questão do som não vai poder ter também no centro da cidade, e tem regulamentação para ter o som na periferia. Qual é o objetivo da lei? É ver se você reduz o excesso de poluição sonora. Aí envolve a Igreja Católica, que eu pertenço, que eu participo, envolve a Igreja Evangélica, que eu respeito bastante, todos os meus irmãos, as irmãs evangélicas, envolve também os carros de som que vendem produtos pelas ruas, e envolve também a questão dos nossos jovens, que muitas vezes para um carro de som, eu gosto muito de som, mas eu não sou obrigado a curtir o som do outro na altura que ele acha que eu tenho que ouvir. É a história do direito, onde começa o direito de um, termina do outro, onde começa do outro, e assim por diante. Então, por exemplo, a lei prevê também que não dá mais para colocar aquele tampão onde o som é muito mais caro que o veículo, e coloca o som a todo volume. Seria bom que ele pudesse diminuir um pouco, ele pode curtir a música dele, tudo. Eu acho isso maravilhoso, isso é democracia. Mas não dá para a cidade do porte da nossa. A nossa ouvidoria receber sistematicamente reclamações e nada ser feito. Recebe reclamação dos carros com os tampões abertos na frente dos comércios, recebe reclamação que tem alguns comércios, faz o forró até tarde da noite, incomoda o vizinho da frente, lado direito, lado esquerdo, vizinho de trás. Quer dizer, um conjunto de problemas que vem ocorrendo na cidade. As pessoas acham que devem continuar colocando aqueles cartazes lá de não sei o que, de búzios, de venda de joia, de emprestar dinheiro nos postos da nossa cidade, aqueles lambe-lambe com aquelas propagandas de
de show, de festa, desses bailes que tem nos diversos salões, tudo isso vai passar a ser proibido. E outra atividade grave que vai ser proibida também é a questão da propaganda de pessoas que às vezes é empresa, às vezes não é pessoa física ou jurídica, nos muros da nossa cidade. Aí você vê muito lá, venda de tudo, inclusive nos muros das escolas. Isso é um absurdo, não tem, quer dizer, é uma espécie, é como se fosse uma cidade sem lei que falava antigamente no faroeste americano lá. E a ideia não é prejudicar ninguém, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. A redução da poluição sonora é necessária. Ninguém vai ter prejuízo nenhum se adaptar à lei, não vai ter multa, não vai ter nada. E também a questão da poluição visual, porque com a legislação em outras cidades, Cotia já tem, Barueri tem também, São Paulo tem, ficou Osasco no meio. Evidentemente, todos os empresários de mídia, de outdoor especialmente, vieram para Osasco. Então é claro que nós vamos precisar regulamentar isso. Eu quero parabenizar o prefeito Emílio. A lei nasce no Executivo, ela ficou mais 1 ano e meio parada na Câmara. Eu assumi a presidência da Câmara em 1º de janeiro. Janeiro é recesso parlamentar, e eu assumi como prefeito, que na minha opinião não tem sentido. Ou coloca a lei para ser discutida, ela é aprovada ou derrotada pelos vereadores, ou devolve para o governo, manda arquivar. E não tem cabimento uma lei ficar mais 1 ano e meio parada lá na nossa Câmara. Então, tomei a decisão de assumir o compromisso com o prefeito. Terminado o recesso parlamentar, consultaria os vereadores, os presidentes das comissões e faria o projeto tramitar. Foi exatamente isso que eu fiz. Tramitou janeiro, fevereiro e março e foi votado ainda no mês de abril, acho que dia 15 ou 14 de abril foi votado e sancionado dia 9 de maio. Mas eu volto a repetir para encerrar. É uma lei importante, necessária para toda a nossa cidade, especialmente para a qualidade de vida do nosso povo. Obrigado. Obrigado, vereador. Bom, o programa TV Secor vai ficando por aqui, nós já estouramos completamente o horário, vamos encerrando. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Acompanhe os direitos e benefícios que você tem no seu sindicato através do site do sindicato, em www.secor.org.br. Você pode conferir também esse programa no canal dos comerciários no YouTube, em www.youtube.com/canal Secor. Agradecemos aqui mais uma vez ao vereador Aloysio Pinheiro e ao vice-presidente do sindicato, Luciano Leite. Um forte abraço.